Noblat, tem uma pergunta aqui do público. Eu? Não, eu tenho uma pergunta do público aqui que eu vou fazer para você. A Constituição condena o anonimato. Por que isso não vale nas redes? Se limitar o anonimato não limita as fake news? A pessoa está perguntando, porque você deve também ter muito perfil anônimo, né? Claro que isso já deve ter sido isso já deve ter sido pensado e está sendo pensado como regular, é possível regular as redes sociais, a internet, é legítimo regular. Isso não é uma forma de você limitar, eventualmente, a manifestação de pensamento. Eu acho que ainda não tem, vamos dizer, nenhum modelo, salvo os autoritários, que aí você tem ali, a China controla, você pode, você não pode, sobre isso se fala na Coreia do Norte, deve ser uma coisa mais maravilhosa ainda, desse ponto de vista. Mas, fora isso, você não tem um padrão universal, estabelecido, pensado, testado, e que tenha produzido resultados. Eu não sei, eu não tenho resposta para isso. Tem horas que eu acho que tem que ter um mínimo de disciplina, embora disciplina hoje seja um termo que remete a um controle autoritário das coisas, e não necessariamente é isso. Mas por que você ser vítima, poder ser alvo de robôs e não de pessoas que usam nomes falsos, isso não deveria ser limitado ou ser combatido? Eu não tenho uma resposta sobre isso. A tendência do jornalista é sempre a de defender a liberdade de expressão e de manifestação ampla, geral e restrita. Eu não mudei de posição em relação a isso, eu penso assim. Mas o mundo gira, a lusitana roda, como se dizia antigamente, e há novas questões que se colocam. Isso tem que ser amadurecido pela própria sociedade. Por exemplo, como fazendo um paralelo, eu ouvi um dia desse de uma autoridade, olha, quer se combater de forma mais firme, mais eficiente, a questão da insegurança pública. Aliás, é uma das bandeiras do presidente eleito. Agora, que preço a sociedade está disposta a pagar por isso? É o preço de, eventualmente, você permitir não só um armamento da sociedade de forma mais ampla, mais frouxa, de você permitir que o soldado, mesmo em situação de não ameaça concreta, reaja, dispare ou só dispare, quando eventualmente sua vida, isso tudo vai ser discutido e começa a ser discutido em relação à segurança pública. Acho que também em relação à internet e à própria liberdade de manifestação de pensamento, mas eu não tenho nenhuma fórmula, nem a pretensão de ter. Posso só fazer um complemento? Eu acho que eu acho que muitas vezes nas discussões que a gente faz sobre fake news, a gente exclui um fator que é o fator humano. Assim. Eu acredito muito no poder das pessoas de avaliar se aquilo é verdade ou não. Assim. E se as pessoas, por vezes, passam para frente coisas que não são verídicas, é porque elas são, pelo menos, verossimilhantes. Assim. Elas são parecidas com a realidade que aquelas pessoas acreditam que exista. Exatamente, assim, isso é a fake news. Exatamente. Assim. Então, eu acho que o problema fake news, que é um problema que sempre existiu, ele só vai ser minorado com educação de qualidade. Assim. Acho que não tem outra fórmula para isso. Acho que restringir não é uma fórmula, acho que judicializar não é uma fórmula, acho que a educação é a única coisa que vai conseguir fazer com que a gente diminua esse problema. E é óbvio que eu acho que a democracia é um regime de construção mesmo, que é demorado, é difícil, é doído, é árduo. Se dá um passo à frente, depois se dá 3 passos atrás, para depois se dar mais 2 à frente, assim nós vamos caminhando, né? Não vai descer um anjo aqui, vai instalar o chicote e vai resolver todos os problemas, vai acabar com a fake news, vai todo mundo ficar bom, vai todo mundo resolver, votar bem, enfim. Esse é um regime que a gente vai conseguir construir ao longo do tempo. As fake news no WhatsApp, por exemplo, elas são um fenômeno novo, assim, relativamente novo, que eu estou dizendo assim, tendo em vista o tempo de Brasil, né? Estou dizendo especificamente no WhatsApp.
Então, eu acho que as pessoas ainda vão aprender a checar essa informação, elas ainda vão aprender a lidar com isso de uma maneira diferente. É claro que se a gente investir em educação, acho que não tem outra forma. A gente vive, na verdade, o período, o que uma professora da USP, eu não me lembro mais, numa tese, num artigo que eu li, chama de, aplica essa expressão, auto-verdade. Cada um acredita, escolhe a verdade na qual quer acreditar. Quando, eventualmente, é confrontado por uma coisa que não está de acordo com o que ele pensa, com as suas convicções, ele descarta. Ele descarta, não, isso está errado. Então, assim como, por exemplo, é o que justifica afirmações absolutamente absurdas, quer dizer, absurdas aos olhos de uns e não de outros. Então, você é capaz de acreditar que esses milhões de desempregados que estão aí não foram produzidos nos 13 ou 14 anos de governo do PT, mas sim nos últimos 2 do Temer, e fica tudo na conta do Temer. Como você é capaz de acreditar, de repente, que um deputado que há quase 30 anos estava no Congresso não é político, é um novo político, é uma pessoa absolutamente estranha, que se surpreende com tudo que acontece, representa a nova política. Então, você acredita, na verdade, no que você quer acreditar. E eu não sei como é possível que não seja assim. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha conosco lá em casa há muitos anos, e até agora ela tem uma certa dificuldade de acreditar que o homem foi à Lua, não é uma piada. O homem foi à Lua, vai fazer 50 anos no próximo ano, em 69. Eu sei disso porque eu ando mergulhado em 68 com um Twitter específico. Quer dizer, não satisfeito do trabalho que tenho, ainda fui lá escrever um Twitter só sobre 68. E aí ontem eu vi que fará 59 anos lá. Então, você acredita naquilo que você quer acreditar. Tem coisa mais fantástica do que a nova ministra dos Direitos Humanos, da Mulher e tudo, que faz um sermão, por quê? Porque ela é religiosa, ela acredita que ela teve uma visão que, aos 10 anos de idade, ela conta que ela ia se matar, se envenenar em cima de um pé de goiaba, e aí Jesus subiu e a salvou. Isso está de ontem para hoje, principalmente na internet. E é razoável que as pessoas que sejam religiosas ou que pensem da mesma forma acreditem naquilo, que outras divirjam daquilo. É isso que acontece cada vez mais, e é isso que, vamos dizer, que principalmente com a força das redes sociais, que dificulta o diálogo, a troca de ideias, a compreensão, o confronto das ideias. Eu queria primeiro fazer um erramos meu, porque o ex-presidente Lula também culpava a imprensa, né? Eu só citei o presidente eleito e o Trump, mas... Eu prefiro propaganda à notícia. Verdade. Matheus, vai para você essa, olha só, do Edson. O senador Humberto Costas, PT de Pernambuco, apresentou o PLS 471/2018, que propõe alterar o Código Penal e o Código Eleitoral para criminalizar quem cria e divulga notícias falsas. Será que criminalizar é a solução? Quem vai regular? Muitos querem criminalizar, mas não querem regular. Como fazer isso? O Noblar falou um pouco disso, mas... Eu acho que é uma forma de tentar resolver. Eu acho ela pouco eficiente, mas nem por isso ela é ruim, não sei. O maior problema são os meios, como as coisas são feitas, a dificuldade que a justiça e as instituições de hoje têm em lidar com isso. Então, e até a questão de identificar quem é o autor, é muito na natureza do meio em que está se propagando. O problema dessa questão toda é como a notícia é distribuída, é mais do que como a notícia é produzida. E eu acho que o problema jurídico vai nessa linha também. Você pode tentar criminalizar, não sei se é o melhor caminho. Qual a sua opinião, doutora Karina, a respeito disso? Desculpa, acabei não prestando atenção. Ele está perguntando se o caminho é criminalizar autores de notícias falsas, cidadãos. A gente não está falando de jornalista, porque para jornalista tem a lei de imprensa, né? Criminalizar, eu não sei se seria o caminho, porque a questão do crime acaba ficando muito grave. Eu acho que se resolveria na questão da indenização.
O meu ponto de vista é a mesma coisa. Se eu cometo uma injúria, uma calúnia contra qualquer um de vocês, né, por mais que isso esteja no âmbito criminal, então a gente não precisa nem pensar em criminalizar, porque já estaria, mas a indenização ela acaba resolvendo. Eu acho que quando mexe no bolso, a pessoa também pensa melhor em estar reproduzindo, repetindo aquela ação, e criminalizar, eu acho que é um caminho muito grave, né? Eu acho que é muito grave você, às vezes, tomar uma medida tão drástica por uma questão que pode ser resolvida no âmbito financeiro. Você quer falar, Vitor? Quero. Eu queria discordar. Eu acho que só propõe uma lei dessa que não faz a menor ideia de como funciona a dinâmica da internet hoje no Brasil. Assim. Não faz a menor ideia como é produzida uma fake news, como essas coisas se dão, não faz a menor ideia. O grande poder da fake news está na narrativa, não está na distribuição. Esse é o primeiro ponto. Tanto que uma fake news ela pode ser com um material elaborado como um vídeo, ela pode ser um simples texto de WhatsApp. Então, o poder está na narrativa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é qualquer pessoa com R$15 em qualquer capital do Brasil compra um chip de celular pré-pago, cadastra precisando de um CPF que tem à disposição de todos os candidatos eleitos no Brasil, lá no TRE ou no TSE. Então, se você quiser cadastrar hoje no celular pré-pago no nome do Bolsonaro, você consegue e distribui a partir daí de um Wi-Fi público qualquer informação que você quer. Assim. E aí, como é que você vai criminalizar isso? O lance é outro. Assim. Eu acho que a dinâmica da internet está 10 passos à frente da onde os políticos estão para tentar conter uma coisa que não dá para conter dessa maneira. A gente, em campanha, queria só dar um depoimento de campanha, né? A gente teve que tomar muito mais cuidado esse ano nas campanhas. A Carmencita está aqui, trabalhou numa delas comigo e sabe disso, por causa dos institutos de checagem, porque você tinha uma responsabilidade em campanha no programa eleitoral, mas o que dizia o candidato, eventualmente, se ele não estava agredindo ninguém, não tinha problema. Se ele falava que tinha 2 milhões de desempregados e não 1,5 milhão, o adversário dele podia reclamar. Agora, a gente viveu com os institutos de checagem do outro lado do balcão das campanhas, e eu não sei como é que vocês perceberam isso, mas os candidatos tiveram que pular bem mais miudinho nisso, né, Noblar ou Vitor? Como é que vocês acharam? Eu vi nas coberturas dos debates, era o tempo inteiro, o cara falou errado, não acertou. Eu acho que a comunicação que foi muito grande pelo WhatsApp e essa quantidade de fake news que foi divulgado, criou um outro elemento nessa eleição que eu vi pouca gente dizendo até então, que foram os super-heróis. Assim. Então, não importa o que o Bolsonaro diga, se está errado, se está certo, o que importa é que o Bolsonaro disse. E tudo que o Bolsonaro disse, para mim, é verdade. Assim. Não tem isso. Assim. Não, para mim não. Eu estou dizendo assim... eu estou dizendo para quem está do lado e que vota nele. O Leandro, que é daqui de Minas também, teve um papel, fez um trabalho brilhante lá em Minas com o candidato a governador, que foi o Zema, assim, e eu percebi isso de fora, mas assim, não importa o que o candidato diga, é o novo, é o diferente. Assim, e contra isso não tem argumento, sabe? Não importa se... É por isso que eu disse que, no início, que eu acho que esses sites de checagem de informação, nessa eleição especificamente, eles perderam um pouco da sua audiência, assim. E eu não estou dizendo nem de credibilidade. Eu acho que as pessoas não falam que eles estão corrigindo errado, estão corrigindo certo, mas perdeu um pouco de relevância por causa desses super-heróis que foram criados, muito em função das fake news. Assim, eu acho que a fake news, no início, ela começa numa... Assim, eu acho que... Aí você só me permita discordar. Eu acho que as duas campanhas maiores produziram narrativas que não se encontravam, né, amparada na realidade, né, na verdade dos fatos. Eu acho que as duas produziram essas narrativas, só que eu acho que ela acabou criando uma casca, a famosa, a gente fala no jargão, a casca de lixo, né? Você joga tanto lixo numa pessoa que você cria uma casca de lixo e nada mais pega. E não adianta, assim. Ele pode falar mentira porque tem uma casca de lixo em volta dele, que tudo que você vai acusar, ele fala, mas, pô, já acusaram o cara de tudo, agora você vai acusar que ele está falando mentira também? E aí não tem jeito.